Olá, pessoal. Tudo bem com vocês? Então, uma saudade enorme, né? A gente está aí há algum tempo afastados, né? Eu sei que vocês estão tentando, da melhor maneira possível, acompanhar a proposta de estudo que está sendo colocada para vocês pela administração municipal. E eu vou, nesse vídeo de hoje, eu preciso que ele seja breve para que vocês possam aproveitá-lo ao máximo, eu vou falar com vocês rapidinho aqui sobre o roteiro de estudos número 3, que foi entregue pela Prefeitura e pela Cíntia essa semana, para vocês poderem acompanhar o que está sendo cobrado de vocês. E eu vou fazer, nesse mesmo vídeo, uma explicação para todas as turmas, né, para as 4 turmas que estão agregadas nas 2 salas da EJA. Vocês são 4 termos, o primeiro termo é o 6º ano, o segundo termo o 7º ano, o terceiro termo o 8º ano e o quarto termo o 9º ano. E o primeiro tema, a primeira informação importante é o texto que é comum a todos os anos, a todos os termos, que é o tema gerador dessa semana. O texto é sobre alimentação saudável. Uma dica que eu dou para vocês, todas as vezes que vocês forem fazer a leitura de um texto com um tema importante, que vai depois ser objeto de estudo de vocês, e a partir dele vocês vão ter que desenvolver atividades, é importante que você faça uma leitura em que você destaque o que a gente chama de palavras-chave. E eu fiz a minha leitura do texto e eu retirei desse texto algumas palavras-chave. Quais são elas? Saúde. Então, esse tema da alimentação saudável, ele traz para a gente uma preocupação com a questão da saúde, com a mudança de hábitos alimentares, que a gente possa ter uma alimentação que tenha uma quantidade maior de nutrientes, uma variedade na qualidade dos alimentos, um equilíbrio no tipo de alimentação que a gente faz e uma quantidade adequada para a nossa necessidade, que a gente não coma menos do que a gente precisa, e isso é um problema que está associado à questão mesmo das desigualdades sociais, do acesso à comida por uma questão econômica, né? Que está associado também a um tema que a gente estuda, que é a pobreza, a miséria, mas também que a gente não coma demais, que a gente não coma mais do que precisa, o que acaba gerando problemas de saúde, tá certo? E uma outra questão posta no texto é da segurança alimentar. A segurança no sentido mesmo da gente ter uma preocupação com a qualidade do que a gente come, que a comida que a gente vai ingerir, ela seja bem cozida, né? Que os alimentos tenham uma procedência adequada, né? Que os alimentos naturais que a gente vai comer, os alimentos que não são cozidos, que eles sejam lavados adequadamente, higienizados, para que a gente também não tenha nenhum tipo de problema, né? Porque existem 2 problemas graves em relação a isso, né? Uma dieta deficiente, que não atenda às necessidades de nutrição do nosso organismo e que levam a doenças, como, por exemplo, a desnutrição, que é uma doença muito grave. Isso contrapõe a saúde e a morte, porque uma má alimentação pode levar as pessoas à morte, não necessariamente morrer de fome, mas morrer por falta de uma alimentação adequada, que deixa teu organismo mais frágil, e em momentos em que você vai necessitar que teu organismo te defenda, o teu organismo não vai estar pronto para isso. Então, a alimentação saudável, ela passa por essa questão biológica, e aí quando a gente chega no tema específico de cada ano, esse tema da alimentação saudável ele vai sendo trabalhado de maneiras diversificadas. No 6º ano, o texto trazido fala da modernização da agricultura, da Revolução Verde. E aí eu não vou ler o texto, porque você tem ele aí para ler, eu vou falar para você o que foi a Revolução Verde, você que é aluno do primeiro termo. As bases da Revolução Verde são essas que estão aqui na tela. Ela se baseou fortemente em elementos como modificação genética de sementes, mecanização da produção, uso intensivo de produtos químicos, fertilizantes e pesticidas, a introdução de novas tecnologias de plantio, de irrigação e de colheita, e a produção massificada de produtos iguais como forma de otimizar a produção. O que aconteceu no passado? Houve uma grande preocupação se o mundo seria capaz de produzir comida para todo mundo. E havia uma teoria demográfica, uma teoria populacional, que dizia que a população crescia demais, mas a produção de alimentos não acompanhava. O nome dessa teoria é teoria malthusiana. Né? Thomas Malthus era um demógrafo, um geógrafo, um estudioso desse tema, lá no século XIX, e ele dizia que a população do mundo estava crescendo demais e a produção de alimentos não acompanhava esse ritmo. Só que, e aí o que ele achava? Né? Ele dizia que a consequência disso é que começaria a morrer gente de fome.
Só que a ciência ajudou na produção de alimentos, com todos esses itens que estão aqui. Então, todos esses itens que estão aqui, eles são produção tecnológica, científica, que promoveram uma revolução na produção de alimentos. Então, a agricultura e a pecuária, que são as atividades mais importantes para produzir alimentos, né, aqui no planeta, no nosso país, em qualquer lugar, elas sofreram uma revolução tecnológica, uma mudança para melhor. E aí, o uso desses itens que estão aqui, sementes geneticamente modificadas, máquinas agrícolas, produtos químicos para melhorar a qualidade do solo, para matar as pragas que destruíam as plantações, tecnologias novas de plantio, de irrigação, de colheita, levando água para lugares onde havia seca, permitindo que o solo que não era agricultável passasse a ser um solo mais fértil, e também a massificação dos alimentos. Então, a gente produzia alimentos muito diferentes no mundo inteiro, e hoje a gente tem uma base alimentar mais ou menos parecida no mundo todo, com cereais, com legumes, com verduras, com proteínas, e a gente vê que no mundo inteiro a alimentação está muito parecida. Por quê? Porque a gente está massificando a produção, produzindo muita quantidade, por exemplo, de milho, de soja, de trigo, cana-de-açúcar, café, que, embora sejam alimentos supérfluos, compõem também a base da alimentação. O arroz, o leite, as diversas carnes, os ovos, tudo isso no mundo inteiro você vai encontrar na mesa das populações em todos os países. Então, hoje, a gente tem uma segurança alimentar muito maior. O grande problema é que tem gente que não tem acesso à comida por falta de condições econômicas, tá bom? Levem em consideração que há também desvantagens da Revolução Verde. Ao mesmo tempo que tem essa vantagem, tem a desvantagem. Qual é a desvantagem? O altíssimo nível de utilização de água para sustentar os métodos de agricultura. Então, a gente está tirando água dos rios, levando para a plantação, e isso tem causado contaminação, porque quando joga veneno na plantação, esse veneno vai para a água e contamina a água. Então, a gente está tendo problemas relacionados a isso. Uma dependência tecnológica que vem de países desenvolvidos, porque as grandes máquinas agrícolas que melhoram a produtividade, elas não são produzidas em todos os países. Nos países mais pobres tem que comprar esse tipo de equipamento que custa muito caro. Uma redução da diversidade genética, ou seja, nós temos hoje poucas plantas e isso vai dificultando, né, o desenvolvimento da agricultura, porque nem toda planta se dá em todo lugar. E aí a gente tem que investir mais e mais e mais em técnicas e tecnologias para poder cultivar. A sustentabilidade, que é questionável, tá certo? O aumento da degradação do meio ambiente, a destruição ambiental, porque cada vez mais querem derrubar florestas para aumentar a produção, sem se preocupar com a natureza. E aí, quando a gente destrói florestas, impacta a natureza, e esse impacto na natureza prejudica a vida do ser humano. Além disso, a gente tem um problema grave. As atividades agrícolas, elas hoje concentram muita necessidade aí de investimento, e não são todos os agricultores que têm condição de investir. Com isso, só os grandes conseguem ter retorno. Só os grandes empresários conseguem ter retorno, e isso concentra muita riqueza nas mãos deles, em terras ou em produção. E os mais pobres sempre ficam na dependência. Qual é a atividade para vocês do primeiro termo, do sexto ano? Pesquisar e registrar no seu caderno os principais efeitos negativos de uma agricultura mais modernizada. Dica: olha aqui a dica, eu citei as desvantagens da Revolução Verde, elas são muito dica para vocês poderem, entre aspas, aí, pesquisarem, tá ok? Então, para o sexto ano é isso. Vamos agora para o sétimo ano, para o segundo termo. Vamos lá. O tema do segundo termo já é outro. Veja, o tema geral é o mesmo, tá legal? Porém, quando a gente fala de segurança alimentar, de qualidade da alimentação, quando chega no sétimo ano, qual é o texto que vocês têm de geografia? O espaço rural. E aí, aqui vai estar falando da diversificação da agricultura e etc. E uma palavra-chave que está até em negrito aqui embaixo, ó, agricultura familiar. E é isso que vai pedir para você pesquisar. E aí, o que eu fiz? Eu trouxe para vocês algumas informações sobre a agricultura familiar. Muita gente confunde agricultura familiar com agricultura de subsistência. São diferentes. A agricultura familiar é uma agricultura organizada com o intuito de produzir alimentos na terra para comercializar, para vender. A agricultura de subsistência, que é outra coisa, é quando as famílias trabalham cultivando apenas o que elas vão
se alimentar, usar para o consumo próprio. Subsistência é consumo próprio, aquela roça que as famílias têm ali para cultivar o que elas próprias vão comer. Agora, a agricultura familiar é um negócio, mas é um negócio de uma família, onde quem trabalha são os filhos, né, são os agregados da família, cultivando algum produto que vai ser comercializado, que vai ser vendido. E aí eu trouxe para vocês aqui um gráfico feito pela Confederação Nacional dos Trabalhadores em Agricultura, né, mostrando que os principais alimentos que estão na mesa do brasileiro, eles saem da agricultura familiar, dessa produção que é organizada por famílias, e não do agronegócio, que é aquela produção organizada por grandes empresas que produzem para exportar, para vender para outros países. Então vamos ver aqui quais são os produtos mais importantes da agricultura familiar. A mandioca, que é base da alimentação no nosso país, o feijão. Olha, a mandioca, 87% é produzida em fazendas familiares e não em grandes propriedades de empresas. 70% do feijão que nós consumimos no Brasil sai de pequenos sítios, de pequenas fazendas familiares, da chamada agricultura familiar. 48%, 46% do milho, quase a metade do milho, também sai da produção familiar. O arroz, 34%, é agricultura familiar. O trigo, 21%, também é agricultura familiar. O trigo que a gente usa para fazer o pão, para fazer a farinha de trigo, que está na mesa aí da maioria dos brasileiros, né? O arroz, o feijão, a mandioca e o milho também são base importantíssima da alimentação no nosso país. E aí a gente tem 38% da produção de café, também sai da agricultura familiar, e somente 16% da soja produzida no Brasil sai da agricultura familiar. Aí eu pergunto para vocês, desses alimentos aqui, qual é o que mais impacta para vender para fora do Brasil? É a soja. Então veja que o principal produto para exportar não é característico da agricultura familiar. E na mesa do brasileiro é o binômio arroz com feijão. Então o arroz é 34%, o feijão 70%. Quem produz? Famílias. Ok? Famílias alimentando famílias. Deu para entender o que é agricultura familiar? É uma forma de organização do trabalho no campo em que as famílias trabalham cultivando produtos para vender aqui no mercado doméstico, aqui no Brasil, nas feiras, nos supermercados, para que a gente possa alimentar as nossas famílias em casa. Tá bom? A agricultura familiar, ela também encontra um problema grave que é esse daqui, ó, que a gente chama de estrutura fundiária. O que é isso? É a forma como se distribuem as terras no Brasil. Prestem bem atenção nisso aqui, ó. 90% das fazendas brasileiras são consideradas pequenas propriedades, são fazendas muito pequenas. Elas ocupam só 30% da área de todas as fazendas. Se a gente pegar todas as fazendas do Brasil, 90% são pequenas fazendas e a área total somada dessas fazendas é só 30% do território brasileiro. Já na outra ponta, das grandes propriedades, elas representam apenas 2,3% das fazendas, ok? Só que o total dessas fazendas representa quase a metade de todas as terras brasileiras. Ou seja, nós temos dois extremos. As pequenas fazendas são a maioria, só que elas têm poucas terras. E as grandes fazendas, que são a minoria, têm muitas terras. Isso cria uma desigualdade do acesso à terra que impacta diretamente na agricultura familiar. Imaginem se a gente tivesse uma distribuição de terras melhor aqui no nosso país. As pequenas fazendas, que são a maioria, mas são pouca área, produzem o alimento do brasileiro. Enquanto as grandes fazendas, que pegam a maior área, mas que são a minoria, elas produzem o quê? Os produtos que nós vamos exportar. Então, é óbvio que a agricultura familiar tem uma dificuldade muito maior, quando deveriam estar preocupados nesse país em garantir alimentos mais baratos, para garantir que todas as famílias tivessem condições de se alimentar e alimentar os seus filhos. Então, essa é uma questão importante, e a pergunta para os alunos do segundo termo aqui, né, a tarefa para vocês é fazer uma pesquisa e identificar em seu caderno, então é para pôr no caderno, as principais características da agricultura familiar. Nessa aulinha que eu expliquei para vocês, mas vocês podem pesquisar, incrementar e acrescentar informações. Uma dica: lembre-se do que produzem na agricultura familiar e que a agricultura familiar não é subsistência, como eu já expliquei. Tá ok? Então, a gente tem aqui dois termos já atendidos nessa explicação. Vamos para o 8º ano?
para o terceiro termo, o tema é o mesmo, mas a temática, o objetivo da atividade é outro. Então, quando a gente pega o material de vocês do 8º ano, do terceiro termo, olha lá, aqui vai falar da ONU, da Organização das Nações Unidas. A Organização das Nações Unidas é uma organização internacional criada no pós-guerra que tem como principal objetivo garantir a paz no mundo. Não é só isso. É importante você entender, a ONU, a Organização das Nações Unidas, ela tem por objetivos também cuidar de outras questões que envolvem a paz no mundo, porque não tem paz no mundo se não tiver alimentação adequada para a população. Não tem paz no mundo se não tiver uma economia que garanta emprego para a população. Não tem paz no mundo se a gente não tiver preservação do meio ambiente. Não tem paz no mundo se a gente não tiver igualdade de direitos para as pessoas. Não tem paz no mundo se a gente não tiver justiça social. A paz não é apenas evitar guerras, evitar disputas entre os países. A paz é muito mais do que isso. Então, dentro da ONU, tem um órgão que é a Organização Internacional do Trabalho, a OIT. E tem um que está aqui em negrito, que é a Organização das Nações Unidas para a Alimentação e Agricultura. E é sobre esse órgão que vocês vão ter que pesquisar. Eu trouxe uma informação adicional que está nesse texto que está aqui na tela. Prestem atenção, porque eu vou ler para vocês. A Organização das Nações Unidas, também conhecida pela sigla ONU, é uma organização internacional formada por países que se reuniram voluntariamente para trabalhar pela paz e o desenvolvimento mundiais. O preâmbulo da Carta das Nações Unidas, documento de fundação da organização, expressa os ideais e os propósitos dos povos cujos governos se uniram para constituir as Nações Unidas. E o que diz no preâmbulo, que é a introdução, preâmbulo é a introdução dessa carta, que é a carta que os países assinaram para se associarem à ONU, para aceitarem fazer parte da ONU. Esse é o começo da carta. Nós, os povos das Nações Unidas, resolvidos a preservar as gerações vindouras do flagelo da guerra, que por 2 vezes no espaço da nossa vida trouxe sofrimentos indizíveis à humanidade, e a reafirmar a fé nos direitos fundamentais do homem, na dignidade e no valor do ser humano, na igualdade de direitos dos homens e das mulheres, assim como das nações grandes e pequenas, e a estabelecer condições sob as quais a justiça e o respeito às obrigações decorrentes de tratados e de outras fontes de direito internacional possam ser mantidos, e a promover o progresso social e melhores condições de vida dentro de uma liberdade mais ampla. Aí no final eles dizem, nós que queremos tudo isso aqui, fundamos a ONU. E dentro da ONU tem a FAO. O que é a FAO? FAO é a Organização das Nações Unidas para a Alimentação e a Agricultura. Você pode perguntar assim, por que FAO se o nome é Organização das Nações Unidas para a Alimentação e a Agricultura? Porque o nome em inglês é Food and Agriculture Organization, ok? Então é em inglês. As siglas, às vezes, elas aparecem em inglês. Inclusive da ONU, da Organização das Nações Unidas, a sigla é a letrinha U e a letrinha N. UN, que em inglês significa United Nations, ou seja, Nações Unidas. Tudo bem? Então a sigla em inglês, FAO, né, é a sigla de uma organização que trabalha no combate à fome e à pobreza, promove o desenvolvimento da agricultura, a melhoria da nutrição, a busca da segurança alimentar, ou seja, garantir que as pessoas tenham acesso ao alimento, e o acesso de todas as pessoas, em todos os momentos, aos alimentos necessários para uma vida ativa e saudável. A gente vê isso no mundo, gente? Não. Mas a ONU trabalha em prol disso. Ora, se a ONU trabalha em prol disso, por que ela não conseguiu ainda? Porque nós vivemos num sistema onde as coisas têm valor. E o valor, para ser alcançado, o valor monetário para ser alcançado, precisa que a gente produza. E ao produzir, a gente tem que receber uma remuneração, um salário. E nem sempre essa troca entre o que eu trabalho e o que eu ganho é suficiente para garantir uma vida saudável para todos, uma vida digna para todos. E é isso o que a gente precisa entender do sistema mundo que a gente vive. A FAO, da ONU, também reforça a agricultura e o desenvolvimento sustentável como estratégia a longo prazo para aumentar a produção e o acesso de todos aos alimentos, ao mesmo tempo em que preserva os recursos naturais. Então, não é só produzir comida, mas é também garantir que as gerações no futuro
tenham acesso à condição que a natureza nos oferece, para que lá no futuro não falte comida para as pessoas, porque a gente destruiu o planeta, destruiu a natureza, como nós estamos fazendo, né? Se a gente parar para pensar, infelizmente, a gente está fazendo isso, tá certo? E aí, qual é a atividade para os alunos do 8º ano, do 3º termo? Fazer uma pesquisa e indicar quais são as funções da ONU, da Organização das Nações Unidas, para a alimentação e a agricultura. Qual é a dica que eu dou para vocês? A dica é que vocês revejam esse pedacinho do vídeo que eu falei e que prestem muita atenção, tá certo? Nas funções, para que ela serve. Eu já dei muita dica aí nessa explicação para vocês. Essa é a explicação para o 8º ano, e aí a gente vai entrar no 4º termo, na explicação para o 9º ano, para terminar essa aulinha de hoje, né? Para vocês poderem fazer as atividades desse roteiro número 3. No texto do 9º ano, está falando de empresas transnacionais. O que são empresas transnacionais? São empresas que têm matriz em um país, mas que têm filiais em outros países. No passado, essas empresas eram chamadas de multinacionais. Gente, o nome significa muito, tá? Multi significa muitos. Muitos. Então, quando a gente fala multinacional, a gente está dizendo que é uma empresa que era de muitos países. Só que isso não é verdade, porque a empresa é de um país só. Ela está sediada em um país. O que ela faz nos outros países é por uma filial, é por uma subsidiária, é por uma empresa adicional dela. O lucro que ela tem no outro país não fica lá. Ela remete para a matriz, que é onde ela está sediada. Então, as transnacionais, que é o nome mais correto para essas empresas, elas pegam tudo que elas venderam, que elas comercializaram, que elas produziram, que o dinheiro que elas ganharam, o lucro delas, e esse lucro ele vai embora para o país de origem dessas empresas, tá ok? Eu trouxe para vocês aqui os nomes de algumas empresas transnacionais. Mondelez International. A Mondelez International é dona de todas essas marcas aqui. Algumas vocês conhecem, o Trident, o Toblerone, Belvita, daquelas bolachinhas integrais, o Tang, o Clube Social, Oreo, os chiclets, Nabisco, que também fabrica biscoitos, Halls, Milka. Então, essa empresa, Mondelez International, é uma empresa que tem subsidiárias e a Lacta, né, também que fabrica chocolates. É uma única empresa dona de todas essas marcas aqui, né? A outra é a Kraft Heinz. São duas empresas que se fundiram, elas se juntaram. Kraft era uma empresa de alimentos e Heinz era outra. E essas duas empresas, elas também não são daqui, tá certo? Do Brasil, mas elas, olha que coisa interessante, elas são hoje de um fundo de investimentos que é controlado. O maior controlador desse fundo de investimentos é um brasileiro, chamado Jorge Paulo Lemann, que também é o dono da Ambev, da grande indústria de bebidas, que é uma das maiores indústrias de bebidas do mundo. E essa empresa Heinz, Kraft Heinz, ela é dona não só da Kraft, mas também da Heinz. E a Heinz é a fabricante de alimentos. Olha lá, vocês lembram aí do... Desculpa, gente, mas é trabalhar em casa, né? Vocês lembram aí do ketchup, da mostarda Heinz? Olha que conexão interessante. Vocês conhecem essa marca? Quero. Essa empresa é uma empresa brasileira. Olha que coisa interessante. Essa empresa brasileira foi comprada pela Heinz. E hoje ela faz parte de um grupo empresarial internacional que é a junção da Kraft com a Heinz. E a Quero brasileira está dentro desse mesmo grupo. Então, quando você vai no supermercado comprar Quero, você está comprando um produto que é da mesma marca da Kraft e da Heinz. Vocês nem sabiam disso, eu imagino, muitos de vocês, né? Outra marca que é deles, a Philadelphia, que faz aquele cream cheese, né, que é vendido nos supermercados e tal. E aqui são marcas que eles têm em outros países do mundo, tá bom? Tem outras marcas importantes, a Unilever, que aqui no Brasil tem marcas famosas como a Becel, a Hellmann's, Knorr, dos caldos Knorr, né? Aqui vocês estão vendo esse símbolo, ó, esse símbolo Selecta, né, antiga Kibon, né, faz parte da Unilever. Né? O corneto mio, da Unilever. Essa é um grande grupo empresarial, essa marca Unilever. Eles não produzem só alimentos, eles produzem também produtos de limpeza, de higiene, um monte de coisa aí no mundo inteiro, não só no Brasil. Mas de onde é essa empresa? Então, vocês vão pesquisar aí para poder descobrir. PepsiCo, é assim que fala, né? PepsiCo. Pepsi é o refrigerante, que é uma empresa também de alimentos, de bebidas e tal, que é dona da marca Quaker, da marca Ruffles,
da marca 7-Up, da marca Gatorade, da marca Brisk, que é uma marca de fora do Brasil, da H2OH. Ah, me dá um H2O aí! H2O é água, hein, galera? H2OH é a marca daquela bebida, que é uma bebida gaseificada, que lembra o refrigerante, mas que não é refrigerante. Todas essas marcas, Lay's, aquela batatinha frita, né, Lay's, eles são donos da Ruffles e outras empresas. A Elma Chips, de modo geral, faz parte desse mesmo grupo PepsiCo, ok? Que é a PepsiCo aqui no Brasil, né? Vocês não sabiam também, né? Muitas vezes não sabiam. Olha aqui uma grande empresa, Coca-Cola. Ela é uma empresa americana, né? Que tem várias marcas debaixo dela. Schweppes, Diet Coke, Nestea, Sprite, tudo isso a gente sabe, né? Mas olha, bebida, Seagram's, que faz gin e outras bebidas. Minute Maid, que são sucos Del Valle, é deles também. Sucos Del Valle era uma empresa brasileira, que depois se expandiu para o México e que acabou sendo comprada pela Coca-Cola. E eles têm marcas na China, têm marcas no Japão, eles têm marcas no mundo inteiro, né? Mas todas elas são ligadas a qual empresa? Coca-Cola. E aqui, uma última, a Nestlé, famosa Nestlé, que é uma empresa suíça, que também tem várias marcas subsidiárias. Olha que interessante, eles são donos de marcas diversas no mundo inteiro. Dentre as marcas, o Nescafé, eles produzem café, né? Mas também uma outra marca que está aqui, vocês já ouviram falar da marca Nespresso? Gente, é impressionante. Esse café Nespresso, tem a maquininha de café Nespresso, a cápsula de Nespresso que eles vendem tem 5 gramas de café lá dentro. Sabe quanto que custa o quilo do café dentro daquela cápsula? Se você fizer o custo quilo daquela unidade de café da marca Nespresso, R$ 500 em média. Ou seja, a gente compra ali meio quilo de café por R$ 7, R$ 8 no mercado, 1 quilo de café sairia por 16, a Nespresso vende café aqui no Brasil por R$ 500 o quilo. Esse é um negócio criado pela Nestlé, que é um negócio de conceito, uma marca importante no mercado, que pega um público diferenciado que está disposto a pagar um preço mais caro para ter um café diferente. Compreendem isso? Então, são essas empresas que dominam esse mercado mundial. Elas são grandes empresas, as maiores do mundo, mas tem outras que vocês também poderão pesquisar, porque a atividade de vocês é pesquisar e escrever as principais empresas transnacionais de alimentos e dizer a origem delas. Eu falei algumas aqui, mas eu quero que vocês pesquisem outras. Uma dica: olhe nas prateleiras do supermercado. Olhe, talvez, na despensa da sua casa, no armário onde você tem comida guardada. Dá uma olhada lá na marca, dá uma pesquisadinha se essa marca é brasileira ou se essa marca é estrangeira. Vocês vão ter uma surpresa. Tá legal? Então, galerinha, esse é o videozinho que eu vou disponibilizar para vocês estudarem. Fiquem com Deus e até o próximo roteiro na próxima semana. Prometo que eu faço antes, para vocês terem mais tempo de prepararem as atividades. Qualquer coisa, manda um alô para mim, tá bom? Fiquem com Deus, um grande abraço.